Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal do Grupo Espírita Fraternidade. Hoje estaremos falando sobre um tema das bem-aventuranças e assim vamos pedindo a Jesus que nos trouxe a riqueza que são as bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte. Vamos pedindo a Ele que nos inspire, nos envolva para o entendimento de suas palavras da melhor maneira, de acordo com o nosso amadurecimento. O tema de hoje são os pacificadores e está, como disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, como disse palavras de Jesus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos fazer uma ressalva entre uma diferença, melhor dizendo, de pacífico e pacificadores, porque algumas traduções nos colocam bem-aventurados os pacíficos e em outras bem-aventurados os pacificadores. O que fazermos, então, para entendermos a diferença entre pacífico e pacificadores? Pacífico é aquele ser que, por exemplo, diante de ofensas, trabalha com o perdão, que está sempre confiante no poder de Deus, que está sempre sentindo-se amparado pela justiça divina e aguarda, trabalhando, o perdão dentro de si, a misericórdia, a tolerância. E para ser pacificadores, então, é necessário que sejamos pacíficos, que tenhamos trabalhado virtudes que Jesus nos ensina. E essa virtude de pacificador, então, é aquele ser que trabalha a paz, que faz a paz acontecer. Quer dizer, ele é um fazedor de paz. É aquela pessoa que tem a disposição de estabelecer um estado, atitudes, de pacificar o ambiente, de pacificar as situações, de levar uma palavra de carinho, de amparo, levar uma palavra de fé, de acreditar de que tudo passa, de que tudo vai melhorar, de que tudo são ciclos necessários para a nossa aprendizagem, necessários para o nosso aprimoramento, necessários para a nossa evolução. Há uma mensagem psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel que chama-se No Erguimento da Paz. E ele então nos traz algumas reflexões sobre o erguimento, como colocarmos essa virtude de pacificador no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então ele começa a mensagem dizendo que nós necessitamos de todos aqueles que são artífices da inteligência, quer dizer, aqueles que nos trazem o progresso, os cientistas, todas aquelas pessoas envolvidas no bem-estar, na evolução do ser humano. Mas nós precisamos, e talvez de uma forma maior e mais ainda, nós precisamos dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Então, obreiros quer dizer trabalhadores. Para sermos pacíficos é necessário trabalharmos essa virtude dentro de nós. E para sermos pacificadores, nós vamos dando continuidade a essa virtude para estarmos então pacificando as situações ao nosso redor, sejam elas quais sejam. E ele então vai nos colocando essas situações do cotidiano, de que maneira nós podemos trabalhar. Uma delas que ele nos coloca é de que o mundo necessita de obreiros do bem, de pacificadores, daqueles que, por exemplo, recolhem confidências aflitivas sem passá-las adiante. Então, naquela situação de vir alguém te passar um problema, fazer uma confissão, digamos assim, relatar uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade dele para com ele mesmo, o pacificador ele não vai passar adiante essa confidência. Ele vai trabalhar
no apoio, na ajuda, na orientação, no amparo para essa criatura. Uma outra situação é daqueles que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Nós sabemos de pessoas que, quando vamos colocar uma dificuldade ou quando ouvem um problema relatado por alguém, essas pessoas vão aumentando aquele problema. E Emmanuel então nos orienta de que o pacífico, o pacificador, é aquele que vai ajudar, que vai trazer esperança, que vai trazer consolo. Uma outra situação é aquele que trabalha sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, sem estar dificultando aquilo que já é difícil para a pessoa. Então chega alguém nos relatando uma determinada situação de dificuldade e há pessoas que aumentam essas dificuldades, colocando outras situações, relatando os fatos acontecidos com outras pessoas na mesma situação, fatos desagradáveis. E não, nós devemos ser então essa pessoa que traz esperança, que poderá trazer a sua opinião sim, mas sempre de forma bondosa. Também ele coloca que pacificadores são aqueles que servem sem queixar-se. Há pessoas que ajudam muito o próximo, mas estão sempre queixosas, sempre reclamando daquela situação. Eu não queria estar nessa situação, eu gostaria de estar em outra situação. E se esquecem de que no Pai Nosso nós falamos, seja feita a vossa vontade. Então, onde quer que estejamos, devemos servir sem queixa. E ele termina essa mensagem nos colocando que precisamos, que todos nós precisamos dessa virtude de pacificador, que seja uma virtude ativa, que seja uma virtude que é trabalhada, que é levada a sério, que é treinada, porque todas as virtudes devem ser treinadas para que possamos chegar a um êxito, para que possamos aprimorá-la cada vez mais. Ele coloca então que precisamos dessa virtude reconhecendo-nos na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Então, o pacificador é aquele que já se coloca realmente como todos nós somos, como filhos de Deus, mas se coloca sempre da seguinte forma: o que Jesus espera que eu faça? Quando alguém vem nos trazer um fato, uma fofoca, digamos assim, Emmanuel nos fala que devemos ser a estação terminal dessa fofoca. Significa, não passemos adiante aquela situação. Muitas vezes uma situação de desespero e nós vamos agravar com as críticas, nós vamos agravar passando aquela situação adiante. Então, quem é o pacificador? É aquele fazedor de paz, é aquele que vai estabelecer, então, a harmonia, a tranquilidade, que vai mostrar o lado positivo de uma situação. No Evangelho de João, nós temos uma passagem muito bonita, que é aquela de quando Jesus aparece a seus apóstolos numa pescaria, já após a crucificação, e ele aparece a seus discípulos e numa conversa com Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas mais do que aos outros, do que a estes outros, quer dizer, aqueles outros discípulos que estavam ali. E Pedro diz ao mestre: sim, mestre, tu sabes que te amo. E Jesus lhe responde: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus novamente pergunta a Pedro pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro: claro, claro que te amo, mestre, tu bem o sabes. E Jesus lhe responde: então, se me amas, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, já irritado com aquela situação: claro que sim, mestre, que te amo,
pois tu conheces tudo. Eu te amo. E Jesus então coloca mais uma vez: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, seja um pacificador. Leve a paz ao mundo. Trabalhemos a paz de Jesus em todos os corações, em nossos corações, mas levemos essa paz como um presente de Jesus a todos aqueles que se nos aproximam. Se não podemos ajudar de alguma forma, materialmente falando, mas podemos ajudar com o consolo, com o amparo, com uma palavra de bondade. Então, a pacificação mostra que não basta amar o Cristo, porque Pedro dizia a ele: sim, mestre, eu te amo, você sabe disso. Mas Jesus queria mostrar a ele que o que é amar o Cristo? É trabalhar a pacificação, é pacificar as situações para que a pessoa veja o outro lado daquele problema, daquela dificuldade, é trabalharmos em silêncio, mostrando ao outro que nós podemos ajudá-lo e não há necessidade de tocarmos as trombetas, como Jesus nos ensina. Então fica a mensagem de hoje: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós, a humanidade toda é filha de Deus, mas precisamos meditar como é que estamos demonstrando essa filiação, não somente através dos cultos exteriores, mas através de nossas atitudes. Fica então a paz de Deus, fica então a paz de Cristo. Que Jesus nos ampare, continue nos envolvendo, como sempre tem feito ao longo dos séculos e como sempre, com certeza, estará encaminhando a cada um de nós a sua paz. Fiquem com Deus.